Oi, oi, tudo bem? Estou enviando agora para vocês a correção de mais uma atividade no livro de português. Abre lá, por favor, na página 113. Você vai ver que o tema é adjetivo e locução adjetiva. Aí você vai falar, como que é mesmo? Primeiro, na língua portuguesa, como tem muitas palavras, muitas regras, a gente estuda as coisas aos poucos. Né? A gente divide as palavras em grupos. A gente estudou sobre os substantivos, tudo que dá nome às coisas. Então, nome de pessoa, nome de lugar, nome de comida, nome de brinquedo, tudo que dá nome a alguma coisa é um substantivo. Só que essa coisa, essa pessoa, pode ter uma característica, pode ter uma coisa que eu fale sobre ela. Ou pode ser uma qualidade, uma coisa boa, ou não, pode ser uma coisa que nem é positiva. Isso é um adjetivo. Então, é a característica que eu dou. Então, se eu falo pra você assim, Maria é bonita. Maria é um substantivo, que é o nome de uma mulher, de uma menina. Se eu falo bonita, é qualidade, é uma coisa legal, é uma característica dela. Mas e se eu falasse pra você assim, Antônio é briguento? Antônio também não é substantivo? É, nome de homem, nome de menino. Agora, se eu falo que ele é briguento, é uma característica dele, é um jeito dele ser. Mas é uma coisa legal? Não, é negativo, mas não deixa de ser um adjetivo. Tá? Então tem gente que pensa que adjetivo é só coisa boa. Quando eu falo que é bonito, que é inteligente, que é legal. Não, pode ser também feio, horroroso. Tem outras palavras que são adjetivos. E aqui na atividade está falando também de locução adjetiva. Então, primeiro você tem que saber o que é adjetivo, que é isso, né? Uma característica que eu dou de alguém, de alguma coisa. E a locução adjetiva é quando eu uso mais de uma palavra para fazer isso, para dar uma característica para alguma coisa. Então, é tipo uma expressão, não é só uma palavra que eu uso. Aí tem um texto falando sobre o cérebro humano, que é uma máquina, assim, muito incrível que Deus criou, que tem a capacidade de muita coisa, que faz a gente aprender, que faz a gente ter emoções, a gente sorri, a gente chora, a gente leva susto, a gente tem reações, a gente consegue, graças a Deus, nós conseguimos, né, enxergar, ouvir, andar, falar, porque o nosso cérebro, ele trabalha tudo no nosso corpo, ele comanda os movimentos, ele comanda tudo. Né? A vida está no cérebro, a gente só não explora tudo que a gente poderia, porque ele tem muita capacidade, né, para a gente aprender muito mais e recordar depois as coisas, treinar a memorização das coisas, é que a gente não se aproveita. A atividade está falando o seguinte: primeiro, para você ler o texto, leia com calma aí na sua casa, você já vai ver que tem palavras que estão destacadas nele, então é lógico que com essas palavras você tem que ter mais atenção. Letra A. Você conhecia toda essa capacidade do cérebro humano? Que eu citei aí, né? De dar os movimentos, as emoções, tudo isso. Você tem noção do quanto o seu cérebro é importantíssimo que ele consegue fazer tudo isso? Na letra B, está pedindo assim: no texto, as palavras e expressões destacadas atribuem características aos substantivos que acompanham. Então, tem sempre um substantivo, alguma coisa de que eu estou falando, e tem a característica depois, tem um adjetivo. Qual é a classificação gramatical dessas palavras aí que dão características ao substantivo? Daí você escreve nessa linha aí, adjetivo. Como que é chamado isso na língua portuguesa? É chamado de adjetivo. Aí na letra C, tô pedindo para você pegar um lápis e sublinhar, fazer uma linha embaixo dos casos em que é usada apenas uma palavra para dar característica ao substantivo. Então, olha lá. Quando eu falo para você, fantásticos órgãos. Órgãos, substantivo, é o nome do que tem dentro do nosso corpo. A gente tem fígado, rim, pâncreas, pulmão, coração, tudo isso são órgãos, tem um nome, então é substantivo. E eu estou falando que eles são fantásticos, estou dando uma característica. Então, não estou usando uma palavra só para falar dos órgãos? Estou. Então você grifa aí, fantásticos órgãos. Depois eu tenho o corpo humano. Se eu falo para você, corpo é o nome disso que eu tenho, que a gente é corpo. Agora, humano é uma característica, poderia ser um corpo de um animal, poderia ser outra coisa. Então, usei uma palavra só, então grifo, corpo humano. Depois tem pequena couve-flor. Couve-flor, já comeu? Já viu como que é? Se não conhece, pede pra mãe, alguém apresentar pra você. Faz super bem pra saúde. É um alimento, é um nome de um alimento? Sim. Tô falando que é pequena. Pequena couve-flor. Então eu usei uma palavra só, um adjetivo só, para dar uma característica. Então eu grifo também. Depois, tarefas incríveis. Tarefas, o nome dessas atividades que vocês têm aí para fazer. Às vezes a gente também tem tarefas, né, domésticas, tarefas do trabalho, tem vários tipos de tarefas. São obrigações que a gente tem.
é uma palavrinha só, que é o substantivo. Agora, quando eu falo que são incríveis, eu estou dando a qualidade, estou dando uma característica. Então, é adjetivo, eu usei um só, então você também grifa, tarefas incríveis. Depois eu tenho pressão arterial. Pressão é o nome do que acontece no nosso corpo. A gente tem pressão, a gente está vivo, então, enquanto o sangue está bombeando, né, o coração está bombeando sangue para o nosso corpo, a nossa veia está em pressão. Aí a gente consegue medir, né, a pressão, aferir, para saber quanto que está naquele momento ali. Quando eu estou mais agitada, tá uma pressão tá mais alta, tá mais baixa. Isso eu estou vendo a pressão arterial, da artéria. Então, quando eu falo pressão, é o nome de uma coisa que acontece, um movimento que acontece no nosso corpo ou em outra coisa. A arterial é o que tem a ver com artéria, então é uma característica, então você grifa. Por último, que tem uma palavrinha só, é movimentos físicos. Porque quando eu falo para você movimentos, é eu me mexer, movimento. Você sabe o que é movimento, é uma palavra que define isso que eu estou fazendo, estou me movimentando, estou me mexendo. Agora, físicos é uma característica. Poderia ser o movimento o quê? O movimento da Terra, poderia ser o movimento de uma máquina. Então, físicos. Então, movimentos físicos você grifa com uma linha só. Na próxima atividade, na letra D, tá falando pra gente circular, agora não é grifar, tá? Circular os casos em que eu uso duas palavras para dar uma característica. Então, vamos lá. Quando eu leio ali, temperatura do corpo. Temperatura, você já sabe o que é, né? Quanto que tá a sua temperatura, se você está frio, se está quente. Agora, quando eu falo do corpo, eu usei duas palavrinhas. Então, circula, temperatura do corpo, que eu precisei de duas palavras para falar. Se eu falar para você os batimentos do coração, batimentos, tum, 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 uma batida. Agora, do coração, eu usei duas palavras para dar característica. Então, circula, batimentos do coração. Depois tem um quadro verde explicando. Adjetivo é a palavra que atribui uma característica ao substantivo. Exemplos: pequena, couve-flor, sistema nervoso. E locução adjetiva é uma expressão formada por duas ou mais palavras que tem um valor de adjetivo também. Também dá uma qualidade. Então, por exemplo, temperatura do corpo, batimentos do coração. Algumas locuções adjetivas apresentam adjetivos correspondentes. Então, por exemplo, em vez de eu falar temperatura do corpo, eu poderia ter escrito temperatura corporal. Também seria um adjetivo. Em vez de eu falar batimentos do coração, eu não posso falar batimentos cardíacos. Então, a palavra cardíacos está virando uma palavrinha só. Página 114, tem três figuras aí, né? Primeiro tem um palhaço, uma borracha e um ônibus. Escreva 3 adjetivos para cada um. Cada ilustração, cada desenho. Então, o palhaço pode ser o quê? Engraçado, risonho, divertido, bonito, alegre, chato, sem graça, né? Que não tem graça, já usou mais de uma palavra. Você pode colocar aí uma palavra só para cada exemplo. Agora, uma borracha, ela pode ser nova, velha, ela pode ser suja, limpa, macia, ela pode ser branca, como tem ali. Um ônibus, ali está mostrando a cor dele, já é uma característica. Ele pode ser amarelo, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, pesado, novo, velho, moderno, antigo. Então escolhe aí para cada um desses três adjetivos que você colocaria. Atividade 3. Observe a ilustração, né, o desenho, que está do lado ali, e escreva uma frase sobre o bolo. Use adjetivos e locuções adjetivas. Você está vendo que é um bolo de alguém que está fazendo 10 anos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu falo assim, o bolo de aniversário da Suzana tinha uma cobertura rosa e enfeites coloridos e velas verdes. Contei tudo sobre o bolo já. Então, eu já falei que o bolo é da Suzana, eu já falei que a cobertura era rosa, que tinha enfeites coloridos e velas verdes. Tá, então usei adjetivos, que é bolo de aniversário, enfeites coloridos, cobertura rosa, dei características, mas também eu usei locuções, porque quando eu falo de aniversário, eu usei mais de uma palavrinha. Tá, isso é só um exemplo, você pode anotar aí. Agora no número 4, para você treinar. Reescreva as frases. Então escreva de novo, substituindo as locuções adjetivas pelos adjetivos correspondentes. Então lá tá falando assim, os rapazes foram a uma festa de criança. Em vez de falar isso, como que a gente poderia falar? Daí você escreve embaixo. Os rapazes foram a uma festa infantil.
que de criança é infantil. Na letra B, ele os ama com amor de pai. Você pode colocar, ele os ama com amor paterno. O golfinho é um animal do mar. Você pode colocar, o golfinho é um animal marinho. Meu irmão estuda no horário da noite. Você pode colocar, meu irmão estuda no horário noturno. Você trocou. Ao invés de colocar duas palavrinhas, colocou uma só. Então, tirou a locução e colocou só um adjetivo. Eu anotei aqui mais uns exemplos para você estudar sobre isso. Então, não se esqueça, substantivo dá nome às coisas. Pode ser nome de pessoa, nome de brinquedo, nome de comida, nome de lugar. Tudo tem um nome. Nome de um sentimento, de uma cor, de uma flor. Agora, pode ser substantivo masculino, pode ser feminino, a gente estudou isso, pode estar no singular, no plural. O adjetivo é o que eu estou falando sobre esse substantivo. Pode ser uma coisa boa ou ruim. E locução adjetiva é quando eu uso mais de uma palavra para falar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu anotei assim. As árvores com flores decoram a rua. Ao invés de eu colocar com flores, eu podia colocar as árvores floridas. Então, eu poderia usar uma palavra só, daí eu usaria um adjetivo, em vez de duas palavras, sendo uma locução. Se eu falo para você, o passeio da manhã foi delicioso, eu posso tirar da manhã, que é uma locução, que são duas palavrinhas, e colocar o passeio matinal, que se refere à manhã também. Se eu falo para você, não existe nada igual ao amor de mãe, eu posso trocar. Não existe nada igual ao amor materno, porque quando eu falo materno, todo mundo já sabe que é relativo à mãe. Se eu falo para você, ele tem um problema do coração, posso falar que tem um problema cardíaco, como eu dei o exemplo. Se eu falo para você, isso aqui é um creme para face, eu poderia falar, é um creme facial. Se eu falar para você, é uma bebida feita com leite, feita de leite, pode ser uma bebida láctea, trocar. Você pode olhar até nas embalagens das coisas que você vai ver escrito daí, bebida láctea, É um problema no osso. Eu posso dizer que é um problema ósseo. Ela está com um problema na voz, um problema vocal. É uma atividade de escola, é a mesma coisa que é uma atividade escolar. Então entenda isso, o adjetivo é quando eu uso uma palavra só para falar uma qualidade ou um defeito, né? Uma característica de alguma coisa ou de alguém. A locução adjetiva é quando eu faço isso usando mais de uma palavrinha. Então eu às vezes posso trocar uma locução por um adjetivo e fica mais curto, tá? E a pessoa que gosta de aprender, que treina, que é caprichoso, né? O aluno que é caprichoso, com certeza vai buscar mais exemplos e vai anotar no caderno como um estudo mesmo pessoal. Continue aprendendo, que a única coisa que não podem tirar de nós é o nosso conhecimento, né? A nossa sabedoria. E para quem acredita, né, em Deus, na Bíblia, até lá está dizendo que a gente tem que se agarrar em sempre buscar aprender mais. A gente tem que ter sabedoria, buscar o conhecimento. Então busque sempre aprender mais. Não se limite só aos exemplos que eu dou para você aqui como explicação. Tá? Vá sempre além. É isso que eu espero para vocês. Eu quero que vocês vão longe. Que vocês tenham sucesso na vida. Que vocês sempre façam o melhor. Que vocês depois se tornem funcionários de uma empresa, pessoas, trabalhadores assim, que se destacam. Porque não fazem só o necessário, mas que são pessoas dedicadas, que gostam do que fazem. Né? Da mesma forma que eu amo, né, ensinar, eu amo estar com vocês e eu sempre busco incentivar vocês a irem longe. Eu espero que vocês também sejam pessoas de sucesso que levem pessoas a quererem sempre mais. Então não fica só no exercício que eu falei aqui não. Pega o seu caderno e coloca uma lista lá, que com certeza você vai aprender muito mais. Um beijo carinhoso, com muita saudade da sua professora.